Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, nós trabalharemos no módulo 32, ainda falando sobre história em quadrinhos, só que hoje, na aula, nós entenderemos o que de fato ocorreu, o que de fato é necessário para que nós tenhamos uma história em quadrinhos de qualidade, certo? Então, olha só, trouxe aqui para vocês na aula personagens que eu tenho certeza que em algum momento vocês ouviram em tirinhas, em história em quadrinhos. Em algum momento você já deve ter ouvido falar de um deles. Eles que também estão presentes nas nossas avaliações, nas famosas histórias em quadrinhos, e depois faz aquela pergunta. Então, nós vamos entender de fato como foi que chegou até esses personagens, o que foi necessário. Eles já são personagens mais modernos, então é necessário e importante que nós entendamos toda essa estrutura. Diante disso, as histórias em quadrinhos precisam ser construídas com base na imaginação, traduzida visualmente para encantar e apaixonar gerações. Tem histórias em quadrinhos que nunca serão esquecidas, como a dos super-heróis, tá? Marvel, vamos pensar, quantos super-heróis existem? Quantos super-heróis têm histórias em quadrinhos embutidas? Muito bem, para você que descreveu inúmeros personagens. As HQs começaram como textos humorísticos, mas foi com a ação e a aventura que elas romperam os limites dos jornais e foram publicadas em revistas, livros, cinema, televisão e outros meios. Os quadrinhos já foram desprezados, tidos como produções de pouca qualidade. Atualmente sabe-se da importância desses textos, porque podem, inclusive, questionar a realidade ali apresentadas. Ou seja, dentre as histórias em quadrinhos, você pode fazer uma crítica, tá? Uma crítica sutil ou uma crítica mais direta, vai depender de como você fez a produção da sua história em quadrinhos. Além disso, a sociedade tem valorizado muito as produções icônicas e isto faz com que as HQs sejam também muito apreciadas, tá? Então, de fato, elas ganharam toda uma roupagem e com isso elas foram ganhando visibilidade. Aí ocorreu-se todas as mudanças conforme vocês viram na aula anterior, tá? Primeiro, estudiosos apontam as inscrições das cavernas como a origem mais remota das histórias em quadrinhos. Se vocês forem analisar aqueles desenhos nas rochas, nas paredes, nós já tínhamos um sinal de histórias em quadrinhos. Só que histórias em quadrinhos, muito antigas. O desenho é uma das linguagens mais antigas dos nossos ancestrais deixaram gravadas ou traçadas nas rochas impressões do dia a dia. Fatos que consideram importantes. Isso mesmo, por exemplo, ele queria desenhar quantos animais tinham. Eles iam, faziam um desenho e eles conseguiam compreender toda aquela informação, tá? Então, de fato, uma das primeiras impressões que nós temos são as pinturas rupestres, tá? Vamos dizer de fato que são pinturas, mas aqueles desenhos, fazendo uma simbolização daqueles desenhos. No Egito Antigo, na Grécia, em Roma, no Oriente e durante o período medieval e ainda hoje, o homem continua utilizando o desenho e a pintura como formas criativas para se expressar. Como vocês puderam perceber de fato com o que eu já falei, o desenho ele é uma expressão. Então, de fato, vocês podem encontrar histórias em quadrinhos só com texto não verbal, tá? Outras com texto verbal e não verbal, fazendo uma complementação. 3. É um gênero típico da cultura de massa, gênero construído com o intuito de alcançar um grande número de leitores. A cultura de massa surge como uma cultura de lazer, de entretenimento,
que busca o lucro e que depende de certas tecnologias para existir e alcançar seu público. Claro que hoje, quando nós falamos de histórias em quadrinhos, as histórias em quadrinhos também chegaram ao mundo digital, tá? Então é muito importante que vocês se atenham a todos esses meios tecnológicos, porque de fato houve uma queda com relação a histórias em quadrinhos física. Agora nós temos bastante contato com histórias em quadrinhos digitais, certo? 4. Em 1895 surge a personagem Yellow Kid. Olha só quanto tempo faz. Com um panfletário camisolão amarelo desenhado por Richard para o New York World. Talvez tenha sido o primeiro personagem seriado dos comics. Na época, um dos técnicos impressores do mesmo jornal, Benjamin, sugeriu testar a cor amarela no camisolão, aquele que eu mostrei para vocês na aula anterior, só que nós o veremos aqui de fato agora com camisolão amarelo. Nesse momento nasciam simultaneamente os comics, como concebemos hoje, com personagens periódicos e seriados, e o termo jornalismo amarelo para designar a imprensa sensacionalista, em busca do sucesso fácil com o público mais popular e cada vez mais ao alcance da pessoa comum. O camisolão do Kid exibia frases panfletárias ou cômicas a cada quadrinho. Então, vamos verificar aqui. Olha só esse personagem, com orelhas bem grandes, careca e com um camisolão, tá? Então ele sempre trazia essas frases para dar uma impactada na sociedade. Já naquela época, em 1895, já existia isso também, tá? Então ele fez muito sucesso e ele é considerado o pioneiro aí das histórias em quadrinhos no que diz respeito a personagens, ok? Então toda vez que vocês virem este personagem, pensem, nossa, ele foi aí o pioneiro dessa situação das histórias em quadrinhos. Quando eu falo, claro, de personagem. Por volta de 1896, ocorreu a junção da imagem com o verbal e dessa forma a instauração das HQs como são conhecidas por nós atualmente. Essas narrativas, no número 6, são constituídas de dois códigos, o icônico e o verbal, os quais se apresentam completamente integrados, criando um único texto, imagem e frase. O código icônico, na maior parte das vezes, mostrou-se como preponderante e facilitador da significação. As imagens estão no lugar do objeto real. Então, vamos analisar aqui toda essa estrutura. Você sabe o que há de errado com sua mãe? Não, no entanto, ela foi ao médico hoje. Eu adoraria se... Não. O quê? Você não acha que ela está esperando um bebê? Acha? Um bebê? Por que ela iria querer outra criança? Ela já tem a mim. Sim, ela deve ter aprendido a lição. Então, verifiquem aí que a parte verbal e a parte não verbal fazem toda a complementação dessa tirinha, tá? 7. As imagens dos quadrinhos podem ser simplificadas ou motivadas por provérbios ou frases conhecidas, bater em algo e ver estrelas, resultando daí figuras convencionalizadas, as onomatopeias, por exemplo. As HQs também utilizam legendas que representam a intromissão de um narrador. Outra característica das HQs são os balões, os quais têm significados específicos: pensamento, grito, medo, frieza, desespero. Volte em 1 hora, não se suje e fique longe da taverna. Puxa, ela age exatamente como minha mãe. Mas tudo bem, eu nunca ouvi a minha mãe também. Olha só o outro quadrinho. Ufa, finalmente acabei de limpar a casa. Toda a sujeira foi para a lata do lixo. Opa, olha, fazendo toda a construção. Hoje eu quero brigar.
O primeiro cara da minha altura que eu encontrar vai apanhar. Não gosto de bater em baixinhos. Aí olha só, toda a construção, tá? 10. É preciso também lembrar a importância do código verbal. As imagens vêm geralmente acompanhadas de um enunciado ou de outros elementos linguísticos reforçando a significação. 11. O código verbal pode vir no formato de legendas, balões, títulos, caracteres gráficos, reforçando características da personagem, onomatopeias. Apesar de serem estáticas, as HQs simulam movimento através de certos elementos gráficos. Olha só. Quer dizer que as crianças formaram um governo e a Mafalda é o presidente. Olha aí a rapidez. Indicando toda essa movimentação dentro da história em quadrinhos. Tenho a impressão de que agora estão brincando de alguma outra coisa. Então, verifiquem aí todo esse recurso que foi utilizado, tá? 13. São narrativas, então pode-se observar elementos como tempo, espaço, personagens e ações, claro. E 14, última, os textos podem refletir certas realidades e a partir daí é possível usar as histórias para discussão. Dorme, neném, dorme, meu amor. Então, não é mais presidente, Mafalda? Claro que sim. Aqui estão dormindo todos os projetos de governo. Então, olha só aí todo o elencar de palavras para se formar essa história em quadrinhos, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.